Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a carreira de professor de ciência política. Agora no mês de janeiro de 2017, eu fui contactado pelo professor Regis Trachtenberg, do site livredocência.com.br, e ele pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre a ciência política, sobre a profissão, a área da ciência política. Então eu fiz esse vídeo, é uma entrevista em que ele mandou para mim as perguntas e eu respondi então as perguntas que ele fez. Então eu estou disponibilizando aqui para vocês no meu canal esse vídeo com as respostas a essas perguntas. Eu resolvi aproveitar aqui o vídeo porque eu já tinha planejado fazer um vídeo sobre a profissão de professor, que algumas pessoas perguntaram aqui no canal, alguns inscritos deixaram aí nos comentários essa sugestão de vídeo. Então eu resolvi aqui juntar os dois. E convido então a vocês para que assistam aí esse vídeo, com essas perguntas e respostas que ele mandou para mim, para que vocês possam então saber um pouquinho mais sobre a área de ciência política. Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Passos e nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre a área da ciência política. Então eu começo aqui me apresentando, como eu disse, meu nome é Matheus Passos Silva. E eu sou graduado, fiz graduação em ciência política, fiz mestrado em ciência política e no momento eu estou fazendo 2 pós-graduações e um doutorado. Uma das pós-graduações é no Instituto Brasiliense de Direito Público, que fica na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na área de Direito Eleitoral. Uma outra pós-graduação, a outra pós-graduação é na área de Ética, Direito e Pensamento Político, que eu faço na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, eu estou no momento fazendo meu doutorado em Direito Constitucional. Então, e a minha graduação, tanto a graduação quanto o mestrado, eu fiz na Universidade de Brasília. Então, essa é a minha trajetória acadêmica. Como eu disse, eu comecei com a graduação em Ciência Política, fiz mestrado em Ciência Política e depois comecei a fazer a pós-graduação no IDP, no caso, lá em Brasília também. Depois vim aqui para Lisboa, no momento estou morando aqui em Portugal, aqui em Lisboa, para fazer o doutorado em Direito Constitucional e fechando aí então mais essa pós-graduação em Ética, Direito e Pensamento Político também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E a minha trajetória profissional é na área da docência. Ou seja, eu trabalhei aí, antes de vir aqui para Portugal, eu trabalhei durante aí 12, 13 anos como professor de ciência política para alunos do curso de Direito. Então, o meu foco, no caso, na área da ciência política, é na área da docência, voltado especificamente para os alunos do curso de Direito. Então, dito isso, feita essa breve apresentação, eu vou passar aqui para as perguntas que o professor Regis passou para mim, me convidou aqui a fazer esse vídeo para vocês. Então, tem aqui uma série de perguntas sobre a área da ciência política. E eu já quero aqui, logo de cara, deixar claro para vocês o quê? Que a área da ciência política ela tem, na verdade, 2 vertentes. Uma vertente que eu vou chamar um pouco mais acadêmica, que é a vertente que eu segui, ou seja, é a vertente da pesquisa, científica, no caso, é a vertente da docência. E existe uma vertente mais técnica ou mais prática, que é a parte de trabalhar com consultoria política. Logicamente que essas 2 partes estão interligadas, elas não são independentes ou não estão completamente independentes uma da outra, mas seriam então essas as 2 principais vertentes que o curso de ciência política pode dar para vocês. E aí ao longo aqui desse vídeo a gente vai trazendo essas diferenças, quando elas aparecerem. Então vamos passar aqui para a primeira pergunta que o professor Regis me passou. Ele colocou o seguinte: como é o seu dia a dia profissional típico e onde você trabalha? Então, como eu disse na apresentação anterior, eu trabalhei durante 13 anos, 12, 13 anos em faculdades do Distrito Federal, dando aula para alunos do curso de Direito. Eu também dei aula para alunos do Serviço Social, mas o foco central sempre foram os alunos do curso de Direito. Então, nesse sentido, como eu disse também anteriormente, eu segui essa vertente um pouco mais acadêmica. Então, nessa perspectiva, o meu dia a dia ele era voltado para a área do ensino, o que, obviamente, ela não dispensa uma atualização e uma pesquisa constante dos temas relacionados à ciência política,
Até mesmo porque, para uma pessoa poder ensinar a outra, ela precisa ter um conhecimento aprofundado sobre aquele tema. Então, nesse sentido, meu dia a dia ele era preenchido com aulas na parte da manhã e na parte da noite. Eu trabalhava tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. E no caso, aí é uma questão mais específica minha, mais pessoal, eu não trabalhava apenas em sala de aula, né? Ou seja, não atuava apenas como professor, mas também atuava como coordenador da parte de pesquisa científica em uma dessas faculdades que eu trabalhei, né? Foi a última antes de eu vir aqui para Lisboa. Então, nesse sentido, e aí ampliando aqui, quer dizer, a área da ciência política, quando eu comecei a dar aula, eu comecei dando aulas de introdução à ciência política e de teoria geral do Estado, são 2 focos aí do curso, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas eu também passei a dar aulas de outras disciplinas, especialmente o direito eleitoral, direito constitucional e filosofia jurídica e metodologia de pesquisa. Foram disciplinas que ao longo dessa minha trajetória acadêmica eu também me aprofundei um pouco, né, para que eu pudesse então dar aula para os alunos e juntar essas disciplinas todas, principalmente no caso o direito constitucional e a ciência política, são disciplinas que têm uma relação muito grande entre si, né? Uma com um foco mais político, outra com um foco mais jurídico, mas ambas tendo ali como principal elemento o Estado, que é o elemento central de estudo dessas disciplinas. Então, fechando, né, o meu dia a dia, ele era voltado aí de segunda a sexta-feira para essa parte de estar em sala de aula e poder, então, repassar esse conteúdo para os meus alunos. A próxima pergunta que o professor Regis colocou é a seguinte: que tipos de ferramentas, recursos, ideias e metodologias eu utilizava? Então, no caso das aulas, né, as minhas aulas elas sempre eram muito expositivas e eu dividia ou tentava dividir as aulas em 2 momentos distintos. Um momento um pouco mais teórico, em que eu apresentava aí as teorias, né, da área da ciência política, e num segundo momento uma aula mais prática, uma parte mais prática em que eu trazia situações que estavam ocorrendo, né, na esfera política brasileira, principalmente, e às vezes algumas coisas da esfera política mundial também, que é interessante, como exemplos práticos daquilo que eu estava falando em sala de aula. Então essa era a ideia, né, ou é dessa forma que eu trabalhava, sempre buscando aí o envolvimento dos alunos e a criação de um senso crítico, porque a pessoa da área da ciência política ela precisa ter esse senso crítico. Lógico que as minhas aulas eram voltadas para alunos do curso de Direito que também precisam ter esse senso crítico, né? Então, nessa perspectiva, a ideia era justamente essa, quer dizer, estimular o debate, estimular a troca de ideias entre os alunos, né, com situações práticas dentro daquilo que é possível fazer em uma sala de aula. A próxima pergunta é a seguinte: como está o mercado de trabalho na sua profissão? Aí aqui a gente volta para aquela distinção que eu fiz agora há pouquinho, ou seja, existe a área da pesquisa científica, a área da docência, a área de entrar em sala de aula, e existe a área da consultoria política propriamente dita. Então, no âmbito da docência ou no âmbito da pesquisa, eu diria que esse mercado ele é um mercado que está bastante aquecido, né? E está bastante aquecido por quê? Porque as pessoas sempre estão querendo cada vez mais se qualificar. Então, se você pretende aí atuar na área da docência, né, de professor do ensino superior, eu acredito que seja, sim, uma boa perspectiva, né? Existem inúmeras faculdades no Brasil que estão sempre contratando professores, então você sendo um bom professor, não há dúvida de que mercado de trabalho não falta para você, não vai faltar para você com essa disciplina de ciência política. Por outro lado, no aspecto mais técnico ou mais prático, né, também o mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho que tem uma boa perspectiva. Por quê? Porque aquela pessoa que ela resolve ir para a área prática da ciência política, ela pode trabalhar em uma consultoria política própria, por exemplo, em que ela vai então fazer análise política para grandes empresas. Imaginem uma empresa que quer investir no país como um todo, ou ela quer investir em um estado específico, então ela quer saber qual é o ambiente político para saber se os investimentos delas vão dar retorno, né? Ou seja, se há ou não há uma estabilidade política ali. Então, nesse sentido, as empresas contratam consultorias políticas que vão fazer uma análise da situação política do estado, da cidade ou do país. Uma outra perspectiva nessa área mais prática é, por exemplo, trabalhar em organizações não governamentais,
ou trabalhar naquela área que muitas vezes tem um sentido pejorativo, mas não é pejorativo, que é a questão de lobby. Uma outra possibilidade é na área de consultoria internacional, porque a disciplina de ciência política, o curso de ciência política, vai também te dar uma base para que você possa fazer análise, não só análises políticas internas do Estado, né? Por exemplo, a política brasileira, mas você fazer uma análise da política de maneira geral. Quer dizer, agora, só a título de exemplo, né? Esse ano aqui na Europa vai haver eleição na França, vai haver eleição na Alemanha. Então, e aí, qual é o resultado disso? Quais as perspectivas? Então, e qual o impacto disso, por exemplo, no comércio internacional, aqui na União Europeia, por exemplo? Então, o cientista político ele tem as ferramentas necessárias para poder fazer esse tipo de análise e apresentar esse tipo de análise, né, como eu disse anteriormente, seja para empresas, seja para ONGs, seja para mídia. Quer dizer, quando vocês veem na televisão, né, em telejornais, ou no rádio, ou na internet, quer dizer, os sites, esses meios de comunicação de maneira geral divulgam essas análises políticas. Então, um cientista político ele tem esse mercado de trabalho em que ele pode trabalhar, ele pode desenvolver esse tipo de análise e ele pode, então, entrar nessa área da consultoria política de maneira geral. Então, também é uma área que tem uma perspectiva boa, porque, bem ou mal, quer dizer, eu me atrevo aqui a dizer que a política nunca vai deixar de existir, é algo inato ao ser humano. Então, por esse motivo, sempre vai ser necessária a realização de análises do ambiente político, né? Tanto no ambiente, por exemplo, uma outra coisa que passou aqui pela cabeça agora, partidos políticos, quer dizer, trabalhar como consultor para um partido político ou trabalhar na organização interna de um partido político, né? Então, é uma outra possibilidade de trabalho, trabalhar como consultoria jurídica, por exemplo, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias dos Estados. Então, existem várias áreas em que o cientista político pode se inserir, né? Como eu disse antes, ou ele pode ir para uma área mais acadêmica, né, de uma pesquisa científica, ou ele pode ir para essa parte um pouco mais prática, o que não quer dizer que sejam separadas, é óbvio, né? Quer dizer, aquele que vai para a área da pesquisa científica, ele precisa, logicamente, saber a prática, saber o que está acontecendo na prática para poder desenvolver suas pesquisas. E, por outro lado, aquele que está ali na prática, lógico, ele precisa conhecer toda a teoria por trás do fenômeno político para que as suas análises, então, tenham um bom fundamento e tenham um bom resultado. Nós temos aqui mais duas perguntas que eu vou juntar as duas, que são quais as vantagens e quais as desvantagens do curso, né? Ou como está aqui, quais são as vantagens da profissão e quais são as dificuldades. Não seriam desvantagens, seriam dificuldades, então, da profissão. Então, vamos começar pelo lado que é o negativo, digamos assim. Quais seriam essas dificuldades? E aí não é bem uma dificuldade, mas é uma coisa que, se você tem interesse nesse curso, você precisa ter ciência disso logo de cara. Saber isso logo de cara, que é o quê? Leitura. Ou seja, não se pode fazer um curso de ciência política sem muita leitura. Quer dizer, não é, quando eu falo aqui leitura, obviamente eu não estou falando, né, de uma coisinha pouca. Quer dizer, é uma carga de leitura bastante elevada. E é uma carga de leitura muito elevada por quê? Porque a história da política, de certa forma, ela é uma história que se confunde com a história do ser humano, com a história das sociedades. Então, se a gente pegar aí, como geralmente se coloca, né, que a política surgiu lá na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, nós já temos aí 2.500 anos de um monte de gente escrevendo um monte de coisa sobre a esfera política. Então, por exemplo, se a gente pega um dos livros que é fundamental no curso de ciência política, que é o livro O Leviatã, do Thomas Hobbes, a gente se depara com um livro que tem aí 700, 800 páginas. Um único livro, né, de um único autor, de um dos mais importantes autores, mas existem inúmeros autores, né? Quando a gente chega aí no século XX, então, ou na literatura da ciência política no século XX, então aí é um monte de coisa. Então, para aqueles de vocês aí que não gostam muito de leitura ou acham que podem ter algum tipo de dificuldade, talvez isso possa ser um impedimento. É claro que todos nós somos capazes e todos nós temos condições, né, de, com esforço e com dedicação, vencer esse desafio. Mas isso pode ser um ponto negativo para algumas pessoas, o que é natural, né? Tem gente que prefere
a área de exatas, por exemplo, né, matemática, física e etc., tem mais facilidade com isso, que tem uma carga de leitura menor, e tem outras pessoas que preferem aquelas chamadas ciências sociais, como é o caso da ciência política. Então, eventualmente, isso pode ser um desafio, né, para quem está começando aí a carreira acadêmica, para quem quer escolher esse curso. Por outro lado, quais são as vantagens, né? E aí, ao mesmo tempo que a carga de leitura é um desafio, ela também é uma vantagem. E é uma vantagem porque, obviamente, quanto mais você lê, mais você melhora o seu vocabulário, mais você cresce como pessoa, né? Mais conhecimento ali você vai estar adquirindo com base nessas leituras. E aí, quer dizer, é um ponto positivo, se você gosta de leitura, essa característica da leitura é fundamental, ela vai te trazer uma grande satisfação, e isso é bom para o seu desenvolvimento acadêmico durante no decorrer do curso. Um outro aspecto que também é ao mesmo tempo bom e ruim, né, ou é uma vantagem e um desafio, aí depende do seu entendimento, é claro, é o fato óbvio, né, de que a ciência política trabalha com a esfera política. Então, pessoalmente, para mim isso é muito interessante, né, eu gosto muito disso porque é muito interessante você, por exemplo, assistir um jornal na televisão, ouvir ali aquelas notícias e perceber que muitas vezes quais são as motivações, né? Não do apresentador, é óbvio, mas daqueles fatos, né? Quer dizer, você acaba percebendo às vezes coisas que estão ali nas entrelinhas, como se diz, e isso muitas vezes é um ponto positivo. E eu disse anteriormente, disse agora é um desafio, porque eventualmente vai ter gente, como tem pessoas que dizem, eu não gosto de política, não quero me envolver com isso, né? Um posicionamento que para alguns aí pode ser normal, mas eu acredito então que isso seja, como eu falei, um desafio por um lado e uma vantagem, né? Se você gosta dessa perspectiva de entender o que se passa por trás das câmeras, digamos assim, né? Eu acredito que o curso de Ciência Política possa te dar uma base muito grande. E aqui, quer dizer, é claro que, como a gente diz, né, no linguajar, no ditado, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, lógico, né, para o curso de Ciência Política, porque ele te permite ir além daquilo que está na letra da lei, por exemplo. Então, enquanto, por exemplo, no curso de Direito, você vai ali analisar a legislação, aprender a legislação, o que é fundamental, é claro, mas muitas vezes o que está por trás daquela legislação? Quer dizer, o que motivou a criação da legislação? Ou o que motiva a sua aplicação de uma determinada maneira e não de outra maneira. Então, essas características ou esses detalhes são elementos que o curso de Ciência Política vai te fornecer, vai te dar essa base, e para quem gosta desse tipo de coisa, então isso é um ponto muito positivo que o curso traz para vocês.